Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula, a nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. Você entrando no link da Escola Bíblica Dominical, você vai encontrar esta videoaula que vai possibilitar você crescer no conhecimento da lição para compartilhar com os irmãos nos domingos pela manhã. Nós temos aqui a nossa lição de número 3, para você que já está acompanhando o nosso novo trimestre, o segundo trimestre de 2015, Jesus, o homem perfeito, baseado aí no evangelho do nosso querido e amado médico e também historiador Lucas, o evangelista. E a lição de hoje, lição de número 3, que vai abordar sobre o seguinte tema: a infância de Jesus. Esse tema, irmãos, ele é muito importante ser abordado. O pastor José Gonçalves, que é o comentarista da CPAD da lição nesse trimestre, ele trouxe aqui a infância de Jesus para que nós pudéssemos ficar cientes que o Senhor Jesus cresceu sendo 100% um homem. Ele andou aqui na terra não como Deus, mas como homem. E como homem, ele teve um crescimento natural, passando pelo processo também da infância. Por que nós temos que entender que Jesus teve uma infância e viveu aqui como 100% homem? Porque já a partir do século II, depois de Cristo, muitas pessoas começaram a levantar a questão de que Jesus, ele andou aqui como Deus, por isso que ele venceu o pecado. Ele não andou como homem, na concepção de alguns teólogos da época, como foi o caso de Apolinário. Ele era um bispo em Laodiceia e ele então levantou essa questão que Jesus ele não teve uma alma humana. Ele tinha dentro dele o Logos perfeito e ele não poderia pecar porque ele andou aqui como Deus. Então Apolinário foi até expulso da igreja e em 381, no Concílio de Constantinopla, foi refutada todas as heresias levantadas por Apolinário. E de lá para cá, muitas pessoas continuam questionando que o Senhor Jesus tenha andado aqui mesmo como 100% homem. E, na verdade, o Evangelho de Lucas foi escrito para fazer uma defesa da fé. Lucas, cada informação que ele coloca no seu Evangelho, para quem está acompanhando desde o início, eu falei aqui nas primeiras aulas, que o Evangelho de Lucas é o que mais contém informações acerca da vida de Jesus Cristo. E ele reuniu como um excelente historiador as principais informações para defender a fé e defender a mensagem do Evangelho. E ele coloca que Jesus teve uma infância e ele menciona alguns dados da sua infância, não para especular o que aconteceu na infância de Jesus, porque não havia interesse da igreja primitiva, porque muitas pessoas questionaram por que tem tão pouca informação acerca da infância de Jesus. Não era de interesse da igreja primitiva conhecer sobre a infância de Jesus, porque Jesus teve uma infância comum, igual todos os judeus da sua época. A cultura judaica tinha uma tradição bem forte. As crianças tinham um cotidiano praticamente igual. Então, eles conheceram Jesus. A Bíblia até mesmo diz que muitas pessoas questionaram, mas nós conhecemos ele, a sua família, morava em Nazaré, filho de um carpinteiro, e as pessoas sabiam da infância de Jesus, como foi, como era, então isso não importava. O que chamou a atenção dos evangelistas, dos apóstolos, para escrever os evangelhos, foi o ministério de Jesus. Isso foi extraordinário. Quando ele então começou o seu ministério, com manifestação de curas, a pregação do Evangelho, libertação, salvação, ressurreição e todos os milagres que nós conhecemos muito bem. Então, quase é ocultado a infância de Jesus, porque não havia muito interesse em relação à infância, porque foi uma infância comum. Na lição hoje nós vamos abordar algumas coisas sobre a infância do Senhor Jesus no sentido cultural. Só para título de informação, para a gente ter uma ideia de que Jesus Cristo pôde também ter vivido daquela forma, porque era a forma que a maioria das crianças judaicas viviam e aprendiam também a cultura judaica. Então vou trazer algumas informações aqui
de como Jesus Cristo pode ter se criado, porque em relação à infância judaica, aí existem milhões de livros, milhares de escrituras acerca de como é a infância, como foi a infância de um judeu do primeiro século. Isso tem inúmeras escrituras sobre isso. Mas na lição de número 3, a infância de Jesus, nós vamos abordar aqui 4 coisas importantes. Primeiro, Jesus cresceu fisicamente. Primeira coisa importante aqui, primeiro ponto. Segundo, Jesus cresceu socialmente. Terceiro, Jesus cresceu psicologicamente. E quarto, Jesus cresceu espiritualmente. Então a lição vai abordar aqui esses 4 pontos, tópicos de estudo. Dentro desses 4 tópicos de estudo, nós temos 4 objetivos. Primeiro objetivo, mostrar que Jesus cresceu fisicamente. Como que a lição vai mostrar que Jesus teve um crescimento natural para provar que ele andou aqui como homem? Aqui no segundo tópico da lição, diz assim, ó, o cuidado com o corpo. A palavra grega, anapao, traduzida como repousar, significa parar com todo o movimento a fim de que se recupere as energias. Então, para recuperar suas energias físicas, por exemplo, Marcos relata que ele procurou o descanso necessário. Então, Jesus, ele tinha um cuidado com o seu corpo, porque assim como um homem natural, ele cresceu fisicamente tendo os mesmos cuidados que qualquer ser humano. E o que a Bíblia e a lição está querendo mostrar com isso? Nosso assunto aqui vai girar em torno dessa verdade. Jesus andou aqui na Terra sendo 100% homem. E eu vou bater bastante nessa tecla, porque ainda existem muitas seitas pelo mundo afora que não acreditam que Jesus andou aqui como homem. Muita gente ainda acredita que ele andou aqui como Deus e por isso é que ele venceu o pecado. E isso contradiz as Escrituras. Então, aqui, mostrar que Jesus cresceu fisicamente. E aí, então, nós vemos textos aqui que ele tinha um cuidado com o seu corpo. Por exemplo, também no primeiro tópico, a Bíblia diz assim, a dimensão corpórea de Jesus. A Bíblia nos ensina que Jesus nasceu e cresceu como qualquer ser humano. Lucas 2, versículo 40 e o versículo 52, que eu vou fazer leitura nesse momento. Lucas 2, 40 diz assim, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Também o versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, essa palavra estatura diz respeito ao crescimento físico, e em graça para com Deus e os homens. Então, nessa primeira parte da lição, o evangelista Lucas prova que o Senhor Jesus teve um crescimento natural idêntico a qualquer ser humano. Isso aqui, então, fica bem claro nos textos e na explicação da lição abordada aqui pelo nosso comentarista. Nós temos uma coisa interessante, que o Senhor Jesus, João Batista se criou no deserto, isolado. Jesus se criou entre a sociedade. Mas um dado interessante aqui da infância de Jesus, que a gente não para pensar, Jesus começou a sua infância como um foragido. Como assim? Logo que ele nasceu, ele já teve que fugir para o Egito. Então, os primeiros meses da infância de Jesus, ele viveu como um foragido. Nem viveu os seus primeiros meses na cultura judaica. Não se sabe ao certo quanto tempo Jesus, seu pai, sua mãe, estiveram foragidos no Egito, porque a Bíblia diz, do Egito chamei meu filho, os apóstolos até mencionam isso nos evangelhos, o profeta profetizou, Jesus estava no Egito fugindo da ameaça de Herodes. Segundo os historiadores, Herodes possa ter matado em torno de 20 crianças naquela idade que Jesus possivelmente poderia ter,
da revelação ali, do comentário dos magos, do nascimento dele, o tempo, aproximadamente até 2 anos de idade, e por causa dessa matança, e aí Jesus fugiu para o Egito com a sua família. Então, os primeiros meses da infância de Jesus, nós constatamos que ele se criou foragido no Egito. Ninguém sabe quanto tempo ele ficou lá, mas depois que ele retorna do Egito, então ele foi habitar em Nazaré para que se cumprisse a profecia que ele seria chamado Nazareno. Então, nesse primeiro tópico, onde nós abordamos sobre o crescimento físico de Jesus, nós temos aqui ainda um comentário, logo no primeiro subtópico, que diz assim, a palavra grega kelíkia, traduzida em português como estatura, no versículo 52, ocorre 8 vezes no texto grego do Novo Testamento. Então, com o sentido de tamanho ou idade. Então, Jesus ele não foi colocado na terra já como um adulto. Não. Isso comprova o texto bíblico, que é onde aparece o anjo trazendo a palavra, o anjo traz a palavra, o Espírito Santo. Foi a mesma atuação da Trindade na criação. Quando Deus falou, haja luz, o Logos apareceu, sendo verbalizado, o Espírito Santo incubou aquela palavra, quando a Bíblia fala pairava sobre as águas, o pairar ali dá a ideia de uma ave que cobre, né, os seus filhos para que eles possam serem gerados, crescer. Então o Espírito Santo incubou aquela palavra e tudo tornou-se em matéria. E quando o anjo entregou a palavra para Maria, o Espírito Santo revestiu ela, incubou aquela palavra e aquela palavra se transformou em semente no óvulo de Maria. A única atuação de Deus no nascimento do Senhor foi dar a semente vinda do céu. A semente veio pela palavra que foi entregue e o Espírito Santo incubou e tornou aquela palavra em semente. A semente entrou no óvulo. A partir dali, o processo foi 100% natural. Ele foi gerado no ventre de Maria, ele teve um nascimento igual a todas as crianças e o crescimento em estatura também, como todos os seres humanos, 100% homem. Por que eu digo isso? Porque aí sim ele teria autoridade para justificar a carne. Porque havia uma cédula de acusação, já expliquei isso nas primeiras lições, que Satanás acusava, isso o apóstolo Paulo deixa bem claro, em certo sentido, contra nós nos era contrária. E aí Cristo pegou essa cédula de acusação, onde havia uma acusação que a carne não ia conseguir nascer, crescer e morrer sem pecar. E aí Cristo provou, cravou isso na cruz, e tirou essa cédula de acusação, mostrando que um homem, 100% homem, é por isso que Lucas aborda várias vezes, que Jesus dizia, eu sou filho do homem, sou 100% humano. E aí então ele venceu o pecado e justificou a carne, a ponto da Bíblia chamá-lo, na carta aos Hebreus, de segundo Adão. Então, ele justificou para cair por terra algumas teorias que tem pelo mundo afora, que o Senhor Jesus andou aqui, não sendo 100% homem, mas 100% Deus, por isso que ele venceu o pecado. Não, as Escrituras provam diferente. No segundo objetivo, nós temos aqui, conhecer como se deu o crescimento social de Jesus. Em relação ao crescimento social de Jesus, é aquilo que eu falei no início. Por que a Bíblia, os Evangelhos, não traz bastante detalhes sobre a infância de Jesus? Porque não interessava a igreja naquela época uma infância comum igual a de todos. Porque eles sabiam como era a infância dentro da cultura judaica. O que interessava mesmo para a igreja era o ministério do Senhor Jesus. E não a infância dele, que foi uma infância comum igual a de todos os outros. Então é por isso que não aparece. O Espírito Santo não focou, não priorizou detalhes de uma infância comum a de todos. O Espírito Santo priorizou, usando os apóstolos, a escrever sobre algo extraordinário, incomum naquela época, que foi o exercício do ministério do Senhor Jesus, que isso ninguém conhecia. A infância dele, todo mundo conhecia. Até a Bíblia dá textos que as pessoas conheciam a família de Jesus, conheciam a profissão do pai de Jesus, conheciam a cidade onde Jesus se criou. Eles diziam, nós conhecemos ele, sabemos de onde ele vem. Então, com certeza, tinham a mesma cultura, conheciam a mesma infância que Jesus teve. Mas
Se alguém tiver curiosidade, poxa, como que era a infância? Que possível infância Jesus Cristo possa ter vivido? Olha só, a cultura judaica, eu fiz questão de anotar aqui, diz que uma criança, aos 3 anos de idade, ela era desmamada. Ou seja, de 0 a 3 anos, essa criança quase que diuturnamente ficava nos braços da mãe ou próximo da mãe. E as mulheres judias, elas tinham o hábito de ficar recitando os textos bíblicos e as histórias do povo de Deus no passado. Porque Moisés escreveu, inculca, a palavra inculca no original hebraico é fazer uma cavidade na mente e colocar a palavra lá dentro. É como se fosse um objeto pontiagudo, você fazer um suco, uma cavidade, inculcarás. Coloque a palavra lá dentro. Então, surgiu a tradição da comunicação, do ensinamento repetitivo, onde o pai falava e a criança procurava repetir as palavras do Senhor. E Jesus provavelmente deve ter, de 0 a 3 anos, até ser desmamado, ele teve o mesmo cotidiano das pessoas comuns da sua época. Interessante que os historiadores dizem que as mães, elas costumavam pegar o filho e levar para um quarto. O quarto eles chamavam de cheder. Pegavam uma bacia com biscoito, fazia o biscoito no formato das letrinhas. E aí então a mãe começava a recitar a Bíblia para a criança. Porque eles ouviam a palavra, conheciam a palavra. A comunicação de citar a palavra e repetir, eles tinham o hábito disso, então decorava os textos bíblicos. E possivelmente eles então treinavam os filhos, repetindo para os filhos as palavras da Bíblia, e aí então pegava, molhava o biscoito no mel e colocava na boca da criança e dizia: as palavras do Senhor é doce como mel. Jesus Cristo deve ter passado por esse hábito comum daquela época. A partir dos 3 anos, a criança, aos 5 anos, dos 3 aos 5, ela começava então a receber ensinamentos de aprender a ler, de aprender a falar e recitar os textos e a conversar. Os historiadores dizem que Jesus aprendia de 3 a 5 anos, aprendia na escola, na escolinha, na sinagoga naquela época. Eu tive o privilégio de conhecer a sinagoga de Jairo e ficava ao lado da casa de Pedro. Do lado da sinagoga de Jairo tinha uma sala onde servia de escola para as crianças. Então as crianças iam, os pais iam para a sinagoga no sábado e as crianças iam para a escola. E o Senhor Jesus aprendia hebraico na escola e no viver comum com a sociedade falava o aramaico. Então tinha o idioma patriarcal, né, dos patriarcas, da origem do povo, que eles não perdiam, o desejo de manter aquele idioma, mas por causa da influência, né, dos babilônicos, dos medo-persas, quando eles ficaram escravos, aí se misturou e aí então eles passaram a falar o aramaico. Então Jesus provavelmente no convívio com a sociedade falava o aramaico, mas na escola ele aprendia o hebraico. A partir dos 5 anos a criança começava a aprender a lei, mediante o ensino catequético na escola. Então, a partir dos 5 anos, aí eles começavam a fortalecer esse ensinamento, para ele aprender a escrever, aprender a ler e decorar e entender o hebraico. Aos 12 anos, o menino se tornava responsável pela obediência à lei. Quando completava 12 anos, ele já era responsável, ou seja, sozinho ele tinha consciência de que, mesmo que o pai não incentivasse, que era impossível, os pais sempre incentivavam, mas mesmo que o pai não incentivasse, eles tinham a responsabilidade de aprender a lei. Então, com 12 anos, eles assumiam esse compromisso. Aos 13 anos, o menino começava a usar os filactérios. Os filactérios eram 2 caixinhas de couro de animal puro, que não era imundo, e tinha 2 fitinhas, né, 2 laços de couro, e dentro do filactério, aquela caixinha de couro, tinha 4 pergaminhos com trechos, 2 trechos de Êxodo e 2 trechos de Deuteronômio,
aonde eles usavam, né? A Bíblia, Moisés mostra, o Senhor falando para Moisés, que era para eles amarrar as leis do Senhor, para que não se desapegasse da lei do Senhor. E eles criaram esse hábito como um símbolo de que a lei estava apegada a eles e eles à lei. Então o filactério eles amarravam. Aos 13 anos de idade, ele poderia já amarrar filactérios e já fazer as orações, né, diante da sociedade. E posteriormente, depois que o templo foi destruído em Jerusalém, isso já é algo mais do primeiro século, o judaísmo no templo, em relação ao ensino dos saduceus também, que já praticamente desapareceram na época, os saduceus ficavam mais no templo, os fariseus nas sinagogas. Depois da destruição do templo, aí se espalharam, prevaleceu mais as sinagogas, e aí surgiu então o Midrash, surgiu 2 períodos, né? Por exemplo, aos 10 anos, ele podia começar a estudar o Midrash e as interpretações da lei. Aos 18, podia começar a estudar o Gemara, que eram as declarações das lendas judaicas. Tudo isso surgiu do Talmud, que a partir do ano 70 depois de Cristo, eles criaram várias interpretações da lei e escreveram o Talmud. E uma criança tinha o hábito de crescer dessa forma. Até os 3 ela desmamada, daí dos 5 em diante ela começava a aprender a ler e escrever. Aos 12 a criança já assumia a responsabilidade de guardar a lei. Aos 13 ela já tinha então condições de amarrar os filactérios e ter responsabilidades entre a sociedade, principalmente fazer as suas orações sozinho no meio do povo. E aqui conhecer como se deu o crescimento social do Senhor Jesus. E ele era uma sociedade, naquela época, na Galileia, havia aproximadamente 4 milhões de habitantes em toda a Galileia. Toda a Galileia. E aproximadamente 400 cidades havia na Galileia naquela época. Então era bastante gente. Só em Jerusalém, quando Jesus, ele tinha um maior desejo de Jesus, segundo os historiadores, era ele ir em Jerusalém, porque Jerusalém estava relacionado à sua missão. E era em Jerusalém onde tinha o Monte Moriá, o templo foi construído no Monte Moriá, onde Abraão foi sacrificar Isaac. Então, exatamente onde está o templo ali, que hoje é a Mesquita Azul, ali é o Monte Moriá, onde Abraão foi sacrificar Isaac. Jesus tinha um desejo imenso de ir em Jerusalém. Eles tinham que ir 3 vezes ao ano, só que a maioria não podia ir 3 vezes ao ano, eles preferiam a Páscoa, né? Então, na Páscoa, no mínimo 1 vez ao ano eles iam. As mulheres não eram obrigadas a ir, os homens tinham que ir, mas apesar de não ser obrigadas as mulheres, elas também costumavam a ir. Na Páscoa, aproximadamente se reuniam em Jerusalém 4 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas, só lá em Jerusalém. Foi aonde aparece ali que Jesus se perdeu dos seus pais, porque eles ficaram em Jerusalém. Quando voltaram, a tradição mostra que as mulheres costumavam ir na frente. Elas, mulheres, iam em grupos. Agora você imagina muita gente, são milhares de pessoas voltando. As mulheres iam em grupo, os maridos vinham atrás. Tanto a Maria achou que Jesus pudesse estar com José atrás, como José achou que Jesus poderia estar com Maria na frente. E quando chegaram em casa, cadê Jesus? Aí 1 dia de viagem, depois 1 dia para voltar lá em Jerusalém, e Jesus ficou provavelmente 1 dia em Jerusalém junto com os rabinos, que eram os saduceus na época, lá no Sanhedrin, que era o Sinédrio, em parte do templo, onde tinha as 70 cadeiras, não necessariamente lá onde estavam as 70 cadeiras, era 71, né, que era mais a de Moisés, que não era ocupada. Mas Jesus ficou ali, e os historiadores dizem que foi nessa época que Jesus, com 12 anos de idade, ele então entende que ele era o Messias. Porque quando ele, na verdade, as primeiras palavras de Jesus na Bíblia, foram essas. Por que vocês me procuram? Ele comenta isso, fala com a mãe dele. Por que vocês me procuram? Vocês deveriam saber que importava eu estar na casa do meu pai, cuidando dos negócios do meu pai. Essas foram as primeiras palavras de Jesus. Quando ele fala isso aos 12 anos de idade, que a Bíblia mostra a idade dele nessa época, ele então entende que ele é o Messias. Aí a partir dali, Jesus ficou 18 anos
dominando a lei, estudando a lei. Com 12 anos ele poderia já, ele tinha a obrigação de sozinho ter a responsabilidade de aprender a lei. Então ele ficou até os 30 anos de idade, que era a idade que o sacerdote tinha que ter para oficializar no templo, e também as oportunidades de explicar a palavra na sinagoga. Por isso que Jesus começou o seu ministério com 30 anos. Então ele ficou 18 anos estudando a Bíblia, o Antigo Testamento, conhecendo as Escrituras. Depois lá na frente ele diz, errais porque não conheceis as Escrituras. E depois ele diz também, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quando ele entendeu que ele era o Messias, ele começou a estudar, ele ficou 18 anos examinando as Escrituras, conhecendo o que elas diziam a respeito dele mesmo. Coisa extraordinária. Ele tinha um domínio das Escrituras tremendo. Tanto que quando ele foi ungido pelo Espírito Santo para começar o seu ministério, depois que ele saiu das águas, foi batizado, ele foi para uma sinagoga, pegou o rolo de Isaías e leu. O Senhor me ungiu para evangelizar. Depois que ele fez a leitura, ele diz, hoje se cumpriu esta profecia. Ele tinha um domínio da palavra, ficou 18 anos estudando a palavra para poder então se manifestar. Nós temos aqui também, terceiro objetivo, saber que o seu desenvolvimento cognitivo, ou saber como se deu o desenvolvimento cognitivo do Senhor Jesus. Aqui é onde eu comento que Apolinário, ele dizia que Jesus recebeu o Logos perfeito na sua alma. Ele não tinha uma alma idêntica às dos seres humanos. Ele tinha uma alma perfeita e não poderia pecar. Então, quando Apolinário, no século II, no século III, século IV, aliás, perdão, no século IV, ele nasceu 300 depois de Cristo. No século IV, Apolinário, que era um bispo de Laodiceia, ele começou a criar essa doutrina que Jesus, ele tinha uma alma perfeita, ele não tinha uma alma humana. Então ele não poderia pecar. Aí ele foi expulso, Apolinário foi expulso da igreja. E no Concílio de Constantinopla, em 381, aí realmente foi erradicada aquela doutrina, toda a igreja não aceitou aquela doutrina, porque havia muitos erros doutrinários naquela época. Porque a partir do século III depois de Cristo, as pessoas começaram a querer se interessar em saber como poderia ter sido a infância de Jesus. E aí surgiu dezenas de evangelhos para comentar a infância de Jesus. Para vocês terem uma ideia, no Concílio de Nicéia, 300 depois de Cristo, aproximadamente foi o Concílio de Nicéia, Constantinopla de Nicéia. O Concílio de Nicéia, eles então organizaram o cânon, os 27 livros do Novo Testamento, mas segundo os historiadores tinha aproximadamente 60 evangelhos. E eles escolheram 4 evangelhos, porque não que a igreja fez os 27 livros a seu bel prazer escolher, não, eram os livros que a comunidade cristã já estava acostumada e aceitava como inspirado. Mas aproximadamente tinha 24 evangelhos que eram bem conhecidos, que surgiu na época, século III depois de Cristo, acerca da história de Jesus. Eu fiz questão de colocar aqui, tinha 6 evangelhos que eram chamados evangelhos da infância. Eles foram totalmente rejeitados no Concílio de Nicéia, porque havia muitas contradições teológicas. Por exemplo, no Evangelho segundo Pedro, que diz que tinha o Evangelho segundo Pedro, esse evangelho apócrifo, que não era inspirado, que não foi aceito pela igreja, diz que Jesus conversava com Maria no bercinho já. E ele dizia, mãe, eu sou Jesus, o Filho de Deus, que o anjo Gabriel anunciou para a senhora. Então, aparece também, o Evangelho de Pedro diz que Jesus fazia pombinhas de barro e dizia, voem, e elas voavam. Voltem agora a se tornar barro, e elas voltavam a se tornar barro. A ponto dos amiguinhos dele sair correndo e gritando, esse piá é um bruxo, esse piá é um bruxo. Então, quando os pais da igreja foram examinar esses evangelhos, viram que jamais isso ia acontecer. Jesus, ele não ia jamais. Primeiro que a Bíblia diz que ele recebe a unção para operar milagres e prodígios só depois dos 30, quando o Espírito Santo ungiu ele. Antes disso, Jesus não tinha poder para manifestar nada na terra. Outra coisa, ele não brincaria com o poder de Deus quando ele foi tentado por Satanás a se exibir. Lança daí, aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus.
É como se ele estivesse dizendo, eu não estou aqui para dar demonstração do poder de Deus como se eu fosse um soberbo, para se exibir e brincar com o poder de Deus. Então, na infância, Jesus nunca ia fazer isso. Por exemplo, diz um evangelho apócrifo, o evangelho de Tomé, que Jesus tinha um raio de luz entrando na parede e ele convidou os seus coleguinhas, desafiou, vamos ver quem é que entra nesse raio. Aí eles disseram, isso é impossível. Aí conta o evangelho apócrifo de Tomé, diz que Jesus entrou naquele raio, desapareceu diante dos amiguinhos dele e voltou pelo raio. Então, quando os pais da igreja leram esses absurdos, eles rejeitaram. 6 evangelhos da infância, dava um total de 24 evangelhos acerca de Jesus e sua infância, e aproximadamente mais de 50 evangelhos surgiram na época e foram todos rejeitados, que contavam esses absurdos acerca da infância do Senhor Jesus. E isso realmente a Bíblia não mostra, porque Jesus jamais iria se exibir com o poder de Deus. Então note como é interessante, a partir do século IV, começou a se especular. Como é que foi a infância de Jesus? Como é que foi a infância de Jesus? E isso não havia importância para a igreja, porque a infância de Jesus era conhecida e comum, como eu já falei no início aqui. O que mais importava não era a infância de Jesus, mas sim o ministério do Senhor Jesus. Por isso que o desenvolvimento cognitivo do Senhor Jesus foi algo normal, como diz aqui a lição. Desenvolvimento cognitivo, deixa eu pegar aqui. Jesus cresceu psicologicamente, a dimensão psicológica do Senhor Jesus. Desenvolver a psique humana. Naturalmente ele desenvolveu a sua psique, o seu intelecto, os seus pensamentos, como qualquer outro ser humano. E Jesus também tinha emoções. Então, a doutrina de Apolinário caiu por terra, juntamente com todos os evangelhos apócrifos que surgiram naquela época. Por exemplo, dos 6 evangelhos da infância, aparece aqui o evangelho segundo a história de José o Carpinteiro, a infância árabe de Jesus, o evangelho armênio da infância, José e Azenate, evangelho de Tomé, evangelho de Mateus, tantos outros evangelhos que tinha na época que foram rejeitados no concílio de Nicéia. Quarto objetivo, aprender como se deu o desenvolvimento espiritual de Jesus. O desenvolvimento espiritual do Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele crescia na graça, se fortalecia em espírito, crescia em graça e em conhecimento. Esse desenvolvimento espiritual, como diz a lição, diz aqui, crescendo na graça e fortalecendo o espírito. Foi como eu falei. Ele ficou 18 anos, depois que ele teve a consciência que ele era o Messias, ele ficou 18 anos estudando a lei, conhecendo as Escrituras e se fortalecendo em comunhão com a palavra de Deus, na prática da justiça, na prática da misericórdia e na prática do amor ao próximo. 18 anos conhecendo a palavra, praticando justiça, amor e misericórdia, que é a lei moral, sem contar que ele vivia na cultura judaica e tinha também que praticar as leis cerimoniais e as leis civis. Isso era uma questão cultural, ele não podia deixar de fazer aquilo. Mas ele cumpriu a lei moral na íntegra. Ele realmente, porque a lei é santa, boa e justa, disse Paulo. E é exatamente essa lei que Paulo falava, a lei moral, justiça, misericórdia e amor. Jesus ficou 18 anos praticando isso. Quando ele foi batizado, recebeu a unção do Espírito, ele estava espiritualmente já preparado. Ele teve esse crescimento espiritual, crescendo na graça e se fortalecendo o Espírito, e também Jesus e a sua maioridade. É que nós vamos abordar aqui que até os 30 anos Jesus permaneceu na cidade de Nazaré e trabalhou como carpinteiro. A palavra carpinteiro no grego é teknon, da onde surgiu a palavra técnico. Então ele era filho de um técnico, carpinteiro. E o judeu dizia que ensine uma profissão para o teu filho para que ele não se torne um ladrão. Então, naquela época, os judeus entendem também que o homem nasceu para o trabalho, porque eles não veem como brasileiro, muito brasileiro vê que o trabalho é um castigo. Um dia um rapaz perguntou para mim, quem será que inventou o trabalho que eu queria surrar? Eu falei, então você ia levar uma surra, porque o trabalho que inventou foi Deus. E isso não agrada aos preguiçosos, porque o trabalho é uma dádiva de Deus.
Sabe por que o trabalho é uma dádiva? O judeu entende isso. O homem nasceu para o trabalho, porque o trabalho ele é resultado da inteligência. Então, a inteligência é um presente que Deus deu para o ser humano que os animais não têm. Então, o trabalho é resultado da inteligência. E o judeu entendia que o homem nasceu para o trabalho para mostrar o resultado da inteligência e valorizar essa inteligência que recebeu de Deus. Então, Jesus, ele era filho de um carpinteiro, também ele era carpinteiro. Até os historiadores dizem que Jesus costumava fazer móveis, utensílios para as casas e também ferramentas para a agricultura. Fez vários arados, ele ajudava a fazer as peças para segurar rebolo, né? Para afiar ferramentas, as prensas de azeite. Jesus fazia muitas ferramentas desse tipo. E ele então teve um crescimento também diante dos homens, cresceu com muita graça e se fortaleceu espiritualmente diante de Deus. Deixa eu abordar algo interessante aqui. A igreja primitiva não se interessou em registrar a infância, nem a adolescência e nem a juventude, pois como homem natural e comum que ele foi, ele fez o que era comum a todos. Agora, o seu ministério foi extraordinário e chamou a atenção dos escritores. Mais tarde, alguns tiveram então a curiosidade e começaram a escrever coisas sobre a infância de Jesus, aonde resultou aí nessas dezenas de evangelhos apócrifos com heresias. A lição de número 3 chega-se ao fim com a seguinte conclusão. Nos diz assim, só abordar aqui. Conclusão. Ao escrever a sua segunda carta, o apóstolo Pedro exortou os cristãos a desejarem o crescimento. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, sim, agora como no dia da eternidade. Diz aqui ainda, o alvo do crente é o crescimento. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus, ele deu exemplo em todas as áreas. Cresceu fisicamente, cresceu na graça, cresceu em sabedoria e se fortalecia em espírito. O mesmo crescimento que o Senhor Jesus teve, a Bíblia dá o exemplo para que eu e você também tenha. Por isso que a gente aprende bastante com essa menção que Lucas dá da infância de Jesus, porque ele teve um crescimento diante de Deus, uma preparação para o seu ministério poder ter sido executado da maneira como foi. Esta foi a lição de número 3, e eu convido você para domingo estar na igreja para aprender a lição que vai tratar sobre este assunto, a infância de Jesus. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém.